Olá, turminha! Bom, na aula de hoje nós vamos iniciar aí falando de equações, tá? Vocês já viram o que são expressões algébricas, né? São expressões onde nós temos números, operações e letras, tá? A gente chama sempre de expressões algébricas, é a parte da álgebra na matemática. Agora chegou o momento da gente trabalhar com as equações. Bom, equações são igualdades, tá? Então, ó, equações são igualdades, eu preciso ter uma igualdade, eu tenho que ter também em uma equação valores desconhecidos, no mínimo um, tá? No mínimo um valor desconhecido eu tenho que ter, para eu ter uma situação onde eu chame de equação. Esse valor desconhecido, eu chamo ele de incógnita. Ele é uma incógnita. E a gente pode descobrir o valor dessa incógnita. Eu tenho aqui duas situações onde eu estou representando, tá? Equações. Olha só, isso aqui é uma equação. Eu tenho uma igualdade, olha o sinal de igualdade aqui. Eu preciso ter esse sinal para eu dizer que isso aqui é uma equação, tá? E eu tenho um valor desconhecido que eu chamo de incógnita. Quem é a minha incógnita aqui? Incógnita x. Incógnita x, tá? E aí eu posso também descobrir o valor dessa incógnita, calcular o valor, resolver a equação. Isso aí nós vamos aprender mais à frente. Olha aqui uma outra situação, ó, isso aqui é uma igualdade. Olha aqui o sinalzinho de igualdade aqui. Eu preciso ter esse sinal. Quais são minhas incógnitas aqui? Eu tenho duas. Minhas incógnitas são o y e o z, tá? São os valores desconhecidos. Nós chamamos de incógnitas, tá certo? Uma outra situação que acontece em toda a equação. Eu tenho aqui o sinal de igualdade. Aí eu tenho o termo 2x mais 8. Esse termo aqui, eu chamo ele de primeiro membro, tá? É o primeiro membro da equação. Tudo que vem antes do sinal de igualdade. E o que está depois do sinal de igualdade, eu chamo de segundo membro. Nessa outra aqui, quem é o primeiro membro? Ó, 2y mais z. Primeiro membro. E o zero aqui, ó, é o segundo membro. Então, é isso, tá? Para a gente ter uma equação, nós temos que observar essas situações aqui, que tem que ter uma igualdade, tá? Um primeiro membro, um segundo membro, um valor desconhecido que a gente chama de incógnita. Agora eu quero trabalhar os exemplos da apostila de vocês, tá? Vamos lá na página 26. Equações são igualdades que contêm pelo menos um valor desconhecido a ser determinado, representado por uma letra chamada de incógnita. O prefixo equa deriva do latim e significa igual. A expressão que antecede o sinal de igualdade é o primeiro termo da equação e a que sucede é o segundo membro. Observe as equações a seguir, ó, já coloquei como exemplo para vocês no quadro, tá? Aí eu quero falar de uma coisa importante aqui, ó. A balança de dois pratos tem como base o princípio do equilíbrio. Olha só, essa balança aqui, ela está em equilíbrio. Quando os pratos estão na mesma altura, as massas dos objetos que estão sobre eles são iguais. Por exemplo, na balança representada ao lado, o sanduíche e a maçã estão em equilíbrio, logo tem a mesma massa. Se sabemos que a maçã tem 200 gramas, concluímos que o sanduíche também deve ter 200 gramas. Ó. Então, a balança é uma situação que demonstra para a gente uma igualdade, sempre que os dois pratos estiverem na mesma altura.
Vamos aqui agora para a página 27 para a gente ver aqui o primeiro exemplo, ó. Na balança representada abaixo, as latas de azeitonas têm a mesma massa e estão em equilíbrio com um peso de 500 gramas. Quantos gramas tem cada lata de azeitona? Olha só, aqui eu tenho 2 latas de azeitona e aqui eu tenho um peso de 500 gramas e vocês observam que a balança está em equilíbrio, tá? A mesma massa que eu tenho nesse prato da balança, eu tenho aqui também nesse prato aqui. Então, ela está em equilíbrio. Isso quer dizer que, né, as 2 latas, a massa das 2 latas, né, são iguais a esse peso aqui de 500 gramas. Para expressarmos matematicamente o equilíbrio da balança na forma de uma igualdade, podemos representar a massa de cada lata de azeitona pela incógnita x. Desse modo, vamos escrever, ó, cada massa aqui, né, da lata, eu vou chamar de x. Então, eu vou ter quantos x aqui, ó? 2x. 2x é igual a 500. Então, isso aqui é uma situação que está representando uma equação. Olha só, isso aqui é uma equação. Tem um sinalzinho de igualdade para representar que é uma igualdade. Tem uma incógnita, tá? Um valor desconhecido, que é esse x aqui, que a gente fala que é incógnita. Para resolvermos a equação, observando apenas o funcionamento da balança, devemos considerar que é preciso fazer sempre ações iguais nos 2 pratos. Isso significa que, equivalentemente, devemos realizar a mesma operação nos 2 membros da equação. Por exemplo, para eu resolver essa equação aqui, para eu descobrir o peso de cada lata, tá? Eu posso resolver aqui, ó, fazendo o seguinte: tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para a balança permanecer em equilíbrio, tá? Então, o que eu posso fazer para eu descobrir o valor de x? Porque quando eu quero resolver uma equação, eu quero calcular o valor de x. Ó, o objetivo é descobrir quanto vale x. Então, eu tenho que deixar o seguinte, eu tenho que deixar o x sozinho para eu saber o valor dele. X é igual a quanto? Como eu tenho aqui 2x, se eu dividir 2x por 2, eu vou conseguir sumir com esse número 2 aqui, ó. Tá? Que aí eu vou ficar com o x sozinho. Como eu dividi esse primeiro membro aqui, ó, como eu dividi esse prato aqui da balança por 2, eu vou ter que dividir esse outro prato da balança aqui por 2 também. Porque tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para a balança continuar em equilíbrio. Então, eu descobri, ó, que x é igual a 250. Cada lata tem 250 gramas. Vamos para o próximo exemplo. Ó, na balança em equilíbrio, representada a seguir, as esferas são idênticas. Então, eu tenho uma balança em equilíbrio. Essas esferas são idênticas, tá? Aqui eu tenho a massa, ó, 50 gramas mais 10 gramas. Isso aqui é igual a 60 gramas. E aqui eu tenho 3 esferas. Eu sei que elas têm a mesma massa. Elas são idênticas. Como que eu posso representar isso aqui através de uma equação? Olha só. Como as 3 esferas, elas são idênticas, têm a mesma massa, cada esfera eu vou chamar de x. Eu não sei a massa delas, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho 3x, que é igual a 60. Então, eu representei aqui, ó, uma equação, tá? Uma igualdade, onde eu tenho uma incógnita, que é o x. E eu quero descobrir essa incógnita, o peso de cada esfera. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que eliminar esse 3 daqui, para eu ter o x sozinho. O que eu vou fazer? Eu vou dividir isso daqui por 3, e aqui eu vou ter que dividir por 3 também, porque tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. 3 dividido por 3 vai dar 1, então vai ficar x, 1x, e 60 dividido por 3 vai dar 20. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que cada esfera aqui, né, equivale a 20 gramas. Mais um exemplo, 3. Considere que as maçãs têm a mesma massa e que a balança representada abaixo está equilibrada. Então, nós temos aqui uma balança em equilíbrio. Vamos utilizar a incógnita x para representar a massa de cada maçã e expressar a sentença matemática que representa o equilíbrio dos pratos dessa balança. Então, vamos lá. Ó, cada maçã eu vou chamar de x. Então, eu vou ter 2x igual a x mais 150. Ó, cada maçã vale x.
Nessa situação, é possível retirar uma maçã de cada prato da balança, mantendo-a em equilíbrio. Então, se eu tirar porque eu quero descobrir o peso da maçã, tá? Então, de uma maçã. Se eu retirar essa maçã e essa maçã aqui, o que vai acontecer? Eu vou ficar com uma maçã aqui e com esse peso de 150 gramas aqui, ó. Tá? Então, como que eu faço para eu retirar uma maçã? Como que eu represento isso aqui na minha equação? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Ó, se eu tirei uma maçã de um lado, eu tenho que tirar do outro também. E a maçã tá valendo x, olha o que eu fiz, ó, que foi feito aqui. Menos x aqui, menos x aqui. Tá? Vamos resolver. 2x menos x vai ficar 1x. X menos x vai sumir, vai sobrar o 150. Então, a gente deduz que cada maçã, olha o peso de cada maçã, 150 gramas. Bom, toda equação que pode ser descrita nessa forma aqui, ó, onde a gente tem o x, que é incógnita, esse a e esse b aqui são números racionais, o a ele tem que ser sempre diferente de zero, é denominada uma equação do primeiro grau, tá? Com uma incógnita. Quando o expoente da incógnita é 2 ou 3, ou ainda outro número inteiro positivo diferente de 1, dizemos que a equação ela pode ser do segundo grau, do terceiro grau e assim por diante. Mas nesse momento aqui nós vamos estudar só a equação do primeiro grau, tá? Então, na equação do primeiro grau, o expoente desse x aqui vai ser sempre 1. Quando o expoente for 2, a gente fala que é uma equação do segundo grau. Quando o expoente for 3, que ela é do terceiro grau. Mas nós vamos estudar só a equação do primeiro grau. Uma equação também pode ter mais de um valor desconhecido, como mostra o exemplo a seguir. Considere que a balança representada abaixo está em equilíbrio e que as massas das duas frutas são diferentes e desconhecidas. Ó, a balança está em equilíbrio, tá? Aí aqui eu tenho duas frutas e a gente não sabe o peso, a massa dessas frutas. Olha como a gente pode representar uma equação também, ó. O peso de uma banana e o peso de uma maçã. Eu sei que a soma tem que ser igual a 400, como está representada lá na balança. Então, isso aqui, ó, é uma equação com duas incógnitas. Agora vamos para os exercícios aqui, na página 32. Assinale com X as sentenças matemáticas que são equações. Em seguida, justifique sua resposta. Ó. Isso aqui é uma equação. Eu tenho aqui uma igualdade, eu tenho aqui um valor desconhecido. É uma equação, porque apresenta incógnita e é expressa por uma igualdade. Essa outra situação também é equação porque apresenta incógnitas e é expressa por uma igualdade. Essa daqui, ó, não é equação. Por que não é equação? Porque não apresenta incógnitas, tá? E essa aqui também não, porque olha só, aqui a gente não tem uma igualdade, nós temos uma desigualdade, tá? Não é equação, porque não é expressa por uma igualdade. Número 2. Complete corretamente a tabela. Ó, isso aqui eu tenho essas equações aqui. Quem é o primeiro membro dessa equação? Y mais 8. E quem é o segundo membro? O 19. Aqui, quem é o primeiro membro? Ó, 3x mais 6. E o segundo membro? 17 menos x, tá? Primeiro membro, 12 menos z. Segundo membro, menos 7. Número 3. Atribua valores a incógnita até encontrar a que torna a igualdade verdadeira. Olha só, eu vou pensar no seguinte, ó. Qual o número que eu adiciono a 18 para dar 30? Tá? É o número 12. Então, M é igual a 12. Quem é aqui que eu multiplico por 2 para dar 54? É o 27. Então, Y igual a 27. Quem que eu adiciono a 19 para dar 3? Olha só, hein? Um número para adicionar ao 19 para dar 3, esse número tem que ser negativo. Tá? Olha lá, menos 16. Agora, número 4. Nos itens a seguir, escreva a equação que representa corretamente cada situação. Que idade tem Paulo hoje se há 6 anos ele tinha 15 anos? Olha, a idade de Paulo eu vou chamar de P. Eu não sei, tá? Que idade tem Paulo hoje? Eu não sei, eu vou chamar de P. A equação que expressa o problema é dada por, ó,
há 6 anos ele tinha 15 anos. Então, se eu pegar a idade dele hoje e descontar 6 anos, isso é igual a 15. Tá certo? Então, essa é a equação que a gente conseguiu montar através dessa situação. Letra B. Quanto custa um parafuso se ao comprar 12 deles gastei R$18? Olha só, é só você pegar a quantidade de parafuso e multiplicar pelo preço. Quanto custa um parafuso? Eu não sei, eu vou chamar de P, de preço. Então, é só eu multiplicar 12 vezes P, como eu vou pagar R$18, ó, olha como fica a equação. Letra C. Quantos reais eu tenho sabendo que com o dobro do que possuo, faltam R$15 para eu comprar um jogo de R$345? Então, olha só. Quantos reais eu tenho sabendo que com o dobro que possuo, faltam R$15 para eu comprar um jogo de R$345? O dobro do que eu tenho, ó. Tá? O dobro do que eu tenho. Vou chamar o que eu tenho de quê? Como tá pedindo aqui. Então, o dobro do que eu tenho, se eu adicionar a 15, vai ser igual a 345, ó. Isso aqui é um exemplo de uma equação também. Vamos olhar aí mais a página 33. Marcos é 6 anos mais velho que Júlia. Então, Marcos, idade de Júlia eu vou chamar de X. Idade de Marcos vai ser X mais 6. Porque ele tem 6 anos, ele é 6 anos mais velho que Júlia. Então, 6 mais X vai ser a idade de Marcos. A soma das idades dos dois é igual a 28. Então, olha lá. X mais 6 é igual a 28. Bom, eu posso simplificar isso daqui, tá? X com mais X, eu vou ter 2x mais 6 igual a 28. O parênteses é para quê? Porque isso aqui representa a idade de Marcos. Tá? Letra E. Somando-se 13. Ó, somando-se 13 ao dobro de um número, ó, somar 13 ao dobro de um número, o resultado é 41. Olha aqui, uma equação, ó. O triplo da quantidade que Luiz tem, menos 10, é igual à quantia que eu tenho. Olha só. O triplo da quantia que Luiz tem, menos 10, é igual à quantia que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui, ó, Luiz tem X, minha quantia é Y. O triplo da quantia que Luiz tem, Luiz, então, é X, ó, o triplo de X, 3x, menos 10 é igual a que eu tenho, igual a Y. A metade de um número é sempre dividir ele por 2. Adicionada a sua terça parte, a terça parte desse número. Então, x sobre 3 é igual a 15. Olha só, uma equação matemática. Número 5. Uma engarrafadora produz 240 garrafas de água por hora. A quantidade de garrafas de água produzida foi registrada em uma tabela conforme as horas decorridas. 1 hora ele produz 240, 2 horas vai dobrar, 480 e assim vai. Letra A. Qual é a igualdade que relaciona a quantidade de garrafas de água produzida com o tempo em horas? Então, olha só. A gente está pegando aqui, ó, né, a quantidade de garrafas produzidas, tá? É igual a 240 vezes o tempo, porque, ó, 240 vezes 1, 240, 240 vezes 2, 480, 480, 240 vezes 3, 720. Então, você sempre pega o 240 e multiplica pelo tempo que você vai ter a quantidade de garrafas produzidas. Então, essa é a fórmula, tá? G é igual a 240 vezes T. G aqui é a quantidade de garrafas, tá? E T é o tempo. Então, essa é uma fórmula que a gente, analisando isso daqui, ó, que a gente conseguiu montar. B. Utilizando a igualdade determinada no item A, calcule quantas garrafas de água podem ser produzidas em 7 horas. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, para eu calcular. 7 horas, é só eu colocar o 7 no lugar do T aqui e multiplicar por 240, que eu vou saber. Olha lá, tá? 1.680 garrafas de água. E em 5,5. Aí você vai pegar esse número, vai colocar também no lugar do T, vai multiplicar e você vai encontrar a resposta.
Agora, na C, pediu o seguinte, ó, qual é a equação que permite calcular o tempo necessário para produzir 12.000 garrafas de água? Então, agora, esse 12.000 aqui, ó, eu vou colocar. Agora, eu não tenho tempo, eu quero saber o tempo. Eu tenho a quantidade de garrafas produzidas. Qual vai ser o tempo? Como que eu posso representar isso através de uma equação? Olha só, 240T é igual a 12.000. 3.000 garrafas, 240T é igual a 3.000. Em uma fazenda, há 156 animais entre bois e vacas. O número de vacas é o dobro do número de bois. Letra A. Que equação permite determinar a quantidade de bois que há nessa fazenda? Olha só. Quantidade de bois eu vou chamar de X. Quantidade de vacas de 2X. Porque, olha só, o número de vacas é o dobro do número de bois. Então, eu vou chamar o número de bois de X para eu poder escrever, ó, a quantidade de vacas de 2X. Eu sei que a soma, tá? É igual a 156 animais. Então, vamos lá, ó. X, que é a quantidade de bois, com mais 2x, que é a quantidade de vacas. Eu sei que a soma disso é igual a 156. Olha como ficou. Aí, a gente pode aqui, ó, simplificar. X mais 2x fica 3x igual a 156. Letra B. Qual é o valor da incógnita que torna a equação do item A verdadeira? Bom, qual o número aqui que eu multiplico por 3 para dar 156? Né? Olha lá, é o número 52. Tá certo? A gente tem que ver aqui, descobrir que número é esse. Qual o número que a gente multiplica por 3 que é igual a 156? É o 52. Letra C. Quantas vacas e quantos bois há nessa fazenda? Bem, se eu achei aqui o número de X é 52, eu vou dizer que há 52 bois e a quantidade de vacas eu vou multiplicar por 2, ó, 104 vacas. Número 7. Um terreno retangular tem 120 metros de perímetro. O que é perímetro? É a soma dos 4 lados. E o comprimento desse terreno é o triplo de sua largura. Então, a largura aqui eu vou chamar de X e o comprimento aqui eu vou chamar de 3x, tá? E eu sei o seguinte, que o perímetro é igual a 120 metros, que a soma de x mais 3x mais 3x é igual a 120 metros. Letra A. Desenhe um retângulo que representa o terreno e indique suas medidas, como está mostrando aqui na figura. Letra B. Escreva uma equação que possibilite determinar a largura desse terreno. Bom, vamos lá. Eu sei o seguinte, que o perímetro é igual a 120. Então, 120 é igual a 3x mais 3x mais x mais x. Vai ser o quê? 120 igual a 8x. Então, isso aqui, ó, é a equação, tá? Letra C. Atribua valores à incógnita até encontrar o que torna a equação verdadeira e indica a largura e o comprimento do terreno. Qual o número que eu multiplico por 8 para dar 120? É o número 15. Então, eu vou deduzir o seguinte, que a largura mede 15 e que o comprimento vai medir 45, porque é 3 vezes 15. Número 8. Escreva a equação que expressa a situação de equilíbrio em cada balança representada a seguir. Represente a massa dos recipientes por Y e de cada biscoito por X. Considere que os recipientes têm a mesma massa e que os biscoitos são idênticos. Então, vamos lá. Pediu para colocar aqui, ó, a massa dos recipientes por Y e de cada biscoito por X. Então, vamos lá. Quantos biscoitos eu tenho? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 5 biscoitos, tá? A massa de cada biscoito eu vou chamar de X. Então, aqui, ó, nesse prato aqui, ó, eu vou ter 5x. E esse recipiente aqui, eu vou chamar de Y, tá? O recipiente de Y. E cada biscoitinho desse aqui de X. Então, eu tenho 5 biscoitos. Olha lá, 5x mais Y. Isso aqui tá no primeiro prato, no primeiro membro. Isso é igual a 20 mais Y. Olha lá como ficou a equação. Essa aqui é a resposta. Tá? Uma equação para representar essa situação aqui.